Ora, cá estamos nós de volta. Estamos a conhecer aqui estes projetos espetaculares da Margarete. E estávamos agora aqui a conversar em off, né? Porque estamos à espera então de parcerias com as câmaras municipais, né? Porque são... Com entidades com quem possas trabalhar em conjunto e apresentar esse projeto de forma a ser implementado nos vários municípios, não é? Sim. E, Margareta, eu fiz-te uma pergunta em off, já agora faço também em direto. Em que género de situações é que se pode implementar esse género de medidas? São só em espaços, em parques públicos ou de uma forma geral? Não, pode ser em várias situações. Por exemplo, imagine que numa zona, perto de uma escola, há várias crianças que fazem o percurso a pé, por exemplo, da escola, de casa para a escola. Nós poderíamos tentar ver os percursos que as crianças fazem a pé e nesses percursos ver se as crianças gostariam de melhorar alguma coisa, criar o percurso mais atrativo para outras crianças também começarem a andar mais a pé. Por exemplo, podemos pôr alguns equipamentos, pintar alguma coisa, criar o espaço mais apelativo para as crianças também quererem vir para esse espaço e até fazerem o percurso a pé, os vários percursos, ter algumas atividades ao longo dos percursos que as crianças normalmente fazem. E pode ser coisas muito simples, às vezes, por exemplo, há às vezes até uma parede com um grafite bonito, pode ser mais atrativo, ter às vezes uma macaca no chão, sei lá, por exemplo. Há atividades muito simples que se calhar iam trazer mais crianças para o espaço público. Não precisa de ser obrigatoriamente um parque, um recreio de uma escola. O projeto eu faço adaptado à necessidade daquilo que querem mudar e melhorar. Também pode ser, por exemplo, há espaços que têm pouca iluminação pública e podemos tentar tornar o espaço melhor, mais também iluminado, mais atrativo. Porque, por exemplo, se for um espaço com pouca iluminação, é normal que os pais não queiram, se calhar, que as crianças frequentem. Então, podemos ver essas questões também. Pois. Questões de segurança. Sim, quando eu falo sou eu e a minha parceria também com o Instituto da Criança da Cidade, porque complementamos-nos muito. Eu sou da Educação, o Instituto é fundado por uma arquiteta e então vemos em conjunto, trocamos várias ideias e propostas. Sim. Que podemos averiguar. Uma boa parceria. Uma arquiteta faz mesmo falta nisso, não é? Sem dúvida. E a questão, não sei se tens alguma questão. Não. Em relação aos pais, a formação dos pais, eu estava a pensar aqui, se eu fosse mãe, ainda não sou, mas quem sabe um dia, se eu fosse mãe, como é que, eu acho que nós ainda não estamos muito, nós pais, digamos assim, não estamos ainda muito receptivos, nem estamos habituados a ser convidados para participar numa mudança a nível estrutural do nosso bairro ou da nossa, a nível local, não é? Como é que a formação que tu dás, tu também dás formação direcionada para os pais, para os educadores? Sim. Mas a formação para os pais é uma formação em direitos de participação cidadã e espaços urbanos. Ok. É uma formação que pretende de curta duração, não é uma formação muito extensa, é uma formação de curta duração que tem, a primeira parte é teórica, onde são abordados contextos históricos, de onde surgiu os direitos de participação, o porquê de envolver as crianças, as vantagens, uma série de coisas, motivações para abrir filtros sobre a temática para os pais estarem envolvidos naquilo que vai acontecer. Perceberem que eles próprios também têm poder de decisão e também têm direitos. Porque às vezes a questão que estavas a falar há pouco, Margarete, é que as crianças ainda não sabem, muitas delas, os direitos que têm. Mas às vezes nem os próprios pais ainda conhecem os direitos que têm. Portanto, também não vão transmitir isso para os filhos e lembrar os filhos, olha, tu tens direito disto, tens direito àquilo, tens direito a outro, não é? Então, a questão é muito mais abrangente do que aquilo que nós estamos sequer a pensar. Ou seja, não é só delineado para as crianças, mas também vai abrir o espectro em relação aos próprios pais para ter noção realista da capacidade de intervenção e de decisão local. É isso?
Sim, vai ser muito amplo nesse sentido, porque a formação tem essa parte teórica. Depois, na formação, ainda mostro exemplos práticos de projetos a nível mundial, que já tive a oportunidade de conhecer, para eles também terem uma noção real daquilo que já aconteceu em outros países, por exemplo. E depois ainda tem, entre a parte da arquitetura, na parte final, ainda tem algumas atividades mais práticas, mais de arquitetura, de remodelação de um espaço, por exemplo. Isso tudo que podem aplicar, por exemplo, em casa, no quarto dos filhos, como estruturar, por exemplo, vão fazer uma mudança. Aquilo que podem ter mais em consideração e tudo para a nova casa, por exemplo, ou adaptar a casa onde residem, tem também essa vertente prática. Mas o projeto, no global, tanto a parte para os adultos como a investigação e os projetos com as crianças, o objetivo principal é a igualdade de oportunidades entre crianças e adultos. É esse o objetivo. E é uma coisa que para a maior parte das pessoas, quer dizer, ainda não cabe muito na cabeça, porque tem-se essa ideia, ainda principalmente até aos 18, há muitos pais que pensam assim, não, até aos 18 quem manda sou eu e acabou a história, tu nem sequer pias cá em casa. Mas é muito isso, não é? Às vezes há aquela educação assim muito severa, muito autoritária. Sim, mas e pouco participativa. Sim, aqui no projeto nós não estamos a incentivar as crianças a desobedecerem aos pais. Inteiramente, concordo contigo inteiramente, Margarida, mas às vezes tem mesmo essa envolvência, muitas vezes há pais que nem essa envolvência permitem. Sim, por exemplo, se fizermos um brainstorm com as pessoas que estão aqui no estúdio e colocarmos criança e participação, que é palavras que vos vêm à cabeça, toda a gente só se vai lembrar de brincar, brincadeira, escola. Ainda há muito aquela visão que as crianças só brincam, que não têm responsabilidades. É tipo o nosso inconsciente. Eu própria já fiz esse teste antes do mestrado com a professora Rosinha na primeira aula. Rosinha é uma professora espetacular nesse sentido, foi a minha orientadora. Por vezes nós temos que partir muros, não é? Dentro da nossa cabeça. Na primeira ela fez logo isso e nós todos, já com a licenciatura e tudo, associar muito a brincadeira, a escola, atividades, tempos livres, inocência. Aquela coisa toda assim muito infantil. Só que na realidade, até entidades oficiais a nível mundial já estão a considerar o excesso de carga horária escolar como trabalho infantil, por exemplo. Sério? Por exemplo. Olha, muito bom. Porque ao condicionar... Bem, então em Portugal é um exagero. Não, mas já começam a haver estudos, claro que ainda estão a começar a nível mundial, não estou a falar em particular, que já começam a considerar o trabalho infantil também como o excesso de carga horária. Porquê? Porque a sociedade está cada vez mais obesa, por exemplo, há cada vez menos oportunidades de mobilidade. E então começou-se a analisar que afinal a criança às vezes ainda trabalha mais horas que um adulto. Credo, meu Deus, coitado. Porque não tem trabalhos de casa. Sim, ou AIECs antes da escola, mais AIECs, centro de estudo, atividades. Credo. Mas eu, quando andava na primária, eu só tinha aulas de manhã. Sim, ou só de manhã, havia outros que era só à tarde. Pois, isso acabou, não sei porquê. Mas... E depois tínhamos os trabalhos de casa, mas depois o resto era para brincar, andar de bicicleta, trepar as árvores, sei lá, brincar à apanhada, qualquer coisa. Sim, atenção que eu não estou a criticar, porque também a sociedade e os turnos de trabalho e tudo atuais é que fazem com que aconteça isso às crianças, muitas vezes, porque os pais não têm onde deixar as crianças. A mim deixavam-me na rua. Não é uma crítica, que esses serviços são muito úteis, não é? Só que temos que começar também a ver às vezes o excesso, aquilo que as crianças fazem ao longo do dia, porque o que está a acontecer muitas vezes é que as crianças
já têm AIECs e trabalhos de casa de manhã antes da escola, vão para a escola, saem da escola mais AIECs, mais o centro de estudos, explicações e por aí fora e Mais estão o dia todo apoio. fechadas. E apanham um pouco ar puro, fazem um pouco de exercício físico, divertem-se pouco, socializam também muito pouco, muito menos do que aquilo que socializavam. E já existem depois estudos o campo que das emoções fica retraído. Por isso é que há tanta gente em adulta que depois contrata serviços de coach. E por aí fora, não é? Que é importante. Há estudos que indicam que os países nórdicos, onde a carga horária da escola é muito inferior à dos países do Sul, e que há maior sucesso escolar. Claro, as crianças estão descontraídas, têm mais energia. Só que lá está, focadas. elas quando não estão em aulas têm sempre o que fazer. Porque o Estado cria oportunidades não só no desporto, na brincadeira e tudo mais. E isso, claro, que desenvolve muito mais a criança. E, Margareta, há pouco estavas a falar de que havia vários países em que isso já havia feito essas mudanças. Queres-nos dar algum exemplo prático de que já tenham sido implementados esse género de processos? Em Madrid, há um projeto que se chama Madrid a Pé, em espanhol. Eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, esse projeto, porque eu participei, mas a assistir, não fui oradora, nada, num encontro que aconteceu em Madrid de 3 dias, que era encontro Cidade de los Niños. Eu não falo espanhol. Cidade das Crianças. E onde se concentrou vários projetos, e onde algumas crianças também foram oradoras e tudo. E nesse projeto, por exemplo, o que é que se fez? Viu-se os percursos que as crianças faziam para ir para a escola, e com as crianças criaram atividades nos passeios públicos, nas passadeiras, tornaram assim mais apelativo em Alcobendas, nessas zonas. Também conheço, por exemplo, no Brasil, alguns projetos. Há basicamente iniciativas que envolvam as crianças. Há as Cidades Amigas das Crianças, que é um estatuto atribuído pela Unicef a algumas cidades a nível mundial. Por exemplo, em Portugal, a Aveiro tem esse estatuto. Mas que bom! Olha, parabéns. Há esse. Depois há Cidade de los Niños, que é um movimento criado em Itália por Francisco Tonucci, que também traz as crianças para o espaço público e tenta envolver. Aqui em Portugal também temos o Instituto da Criança na Cidade, que está a fazer um bocadinho isso e atribuiu alguns galardões a algumas escolas e a algumas que quiseram envolver as crianças em algum tipo de projeto, alguma coisa. No Brasil, tenho conhecimento que há um concurso até em que nomeiam os melhores prémios de participação cidadã infantil. E há, por exemplo, há um Instituto de Arquitetura onde na licenciatura ou na pós-graduação já tem alguma disciplina mais da educação, no curso de Arquitetura, por exemplo. Há uma casa, por exemplo, cultural que é gerida por crianças, por exemplo. Que engraçado. Já há mais alguma coisa nesse sentido. Tenho conhecimento de alguns projetos. Aqui em Portugal também há algumas iniciativas. Em Águeda é um bom município que normalmente costuma incluir muito as crianças. Por exemplo, também já estive num evento em Águeda com crianças, onde adaptaram, por exemplo, os talhos, os cafés, puseram balcões mais pequeninos para as crianças poderem ir ao talho, ao café, irem fazer compras de forma autónoma, conseguirem. E já começam a haver alguns movimentos. Muito giro. Porque isso também é ótimo, porque ajuda até mesmo os pais a confiarem e tranquilizarem-se no sentido, os meus filhos estão bem guardados, nós temos uma cidade preparada para que os meus filhos possam ser cidadãos ativos, ter uma certa liberdade eles possam ter um bocadinho aquilo que nós tivemos na nossa infância. Não sei como é que foi a tua infância, mas pelo que tu disseste, andavas muito tempo na rua sozinho, não é? Sozinho não, alguns 15 amigos, todos juntos. Mas eu também me lembro perfeitamente que eu passava
imenso tempo e havia liberdade de poder ir daqui para ali. Eu ia a pé para a escola, eu voltava a pé da escola, eu ia fazer recados à minha mãe. Ou seja, havia liberdade e havia tranquilidade. Os meus pais não se preocupavam e não tínhamos telemóveis, não é? Tu tinhas telemóvel? Eu tinha telemóvel. Telemóvel, não tínhamos telemóvel, não é? Portanto, quer dizer, e tínhamos perfeitamente à vontade para poder brincar, gastar tempo com os nossos amigos, sem qualquer problema e sem preocupação. E é isso, o projeto quer. Depende da zona. Sim, depende da zona, porque aqui em Lisboa não era assim. Nós dávamos sempre a fugir dos ladrões e não sei o quê. Mas já estavas em treino para ser um cidadão pronto para tudo. Não, mas o projeto acaba por ser muito complexo. Porquê? Porque não é só proporcionar às crianças oportunidades de encontro com outras crianças, exatamente, mas também criarem consciência efetiva. Porque é que estão a acontecer isto e aquilo? Porque é que eu posso participar? Porque é que é importante eu ir para o espaço público? Isso é uma coisa, Margarete, que eu gostava muito de falar contigo em relação a isso, até mesmo para nos darmos uma ideia de nível dos direitos que nós temos como cidadãos, tanto os pais quanto as crianças, a nível de participativo. Nós temos também um vídeo, não é? Vosso, que podemos passar, teu no caso, podemos passar e depois a seguir ao vídeo podemos falar sobre esse assunto. O que é que achas? Ok. Só à parte, o vídeo é amador, é o meu primeiro vídeo. Não te preocupes, tranquilo. A minha primeira experiência, espero que esteja bonitinho e apelativo, mas é uma primeira experiência, um pré-teste do vídeo que eu fiz para apresentar aqui no programa. Então, vamos aquele que está no teu Facebook, tu com o microfone na mão? Não é esse? Pronto. Então é a segunda. Sim. Tranquila, Margarete. Então vamos ao vídeo e voltamos já com todos vocês. Até já. Então cá estamos nós de volta com o seu programa Amanhãs na TV. E estamos à conversa com a Margarete. Sim, o vídeo ainda fazia parte da nossa conversa, não é? Sim, portanto... claro. E estamos aqui numa conversa muito, muito interessante com a Margarete, que nos traz a conhecer o seu projeto a nível de cidadania e os direitos que nós temos a nível de cidadania e como é que eles podem ser, então, implementados. E, Margarete, antes de nós irmos para o intervalo, eu tinha-te feito um desafio, não é? Sim, exatamente. Antes de irmos para o vídeo. Em relação a direitos, pode-nos dar tipo umas luzes em relação a direitos, tanto nós como cidadãos, portanto pais, quanto as crianças. Quais são os direitos que nós temos a nível de cidadãos e de participação? É sim, os direitos de participação não é algo
novo, entre aspas, é algo novo em termos práticos e de querer envolver, mas é algo que já está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Declaração dos Direitos da Criança. E talvez na Constituição também, não é? Sim, já aborda todos esses temas, claro. Sim, há vários artigos em documentos oficiais a nível mundial que têm lá artigos que efetivamente falam da participação. Só que o que é que acontece? Quando nós falamos em direitos, nós trabalhamos sempre em primeiro lugar, de uma forma geral, direito à saúde, Plano Nacional de Vacinação e tudo mais, direito à educação, a andar na escola e tudo mais. Sim. E os direitos de participação foram esquecidos. Postos de parte. Sim, foram esquecidos e completamente esquecidos. E é essa a questão. Eles existem em termos legais, mas em termos práticos não existem. Claro que fez sentido começar pelos direitos à saúde e tudo mais, as coisas básicas, mas eu quero ressaltar que não é algo novo, é algo oficial, que já há vários anos, décadas, que supostamente existem, mas tanto os adultos como as crianças, na legislação nacional e internacional, têm artigos que defendem que podem participar, dar a sua opinião, uma série de coisas. Não sei de cor o número dos artigos. Claro, não, sem qualquer problema. É só mesmo tipo uma ideia genérica em relação... Porque falaste aí de um ponto que é exatamente essa a questão, é que muitos de nós esquecemos que temos direitos. Nós, cidadãos normais, vulgares, entre aspas, esquecemos que temos direitos como cidadãos, tanto a nível de participação. Hoje fala-se muito acerca de participação, de cidadania, das pessoas se tornarem mais participativas, tanto a nível de ações, quanto a nível do poder local, a nível de serem social, por aí fora. Até mesmo às vezes nas assembleias de Câmara, quando existem discussões relativamente a temas da própria autarquia. Lá está. As pessoas esquecem-se que têm direitos, não é? Sim, esquecem-se porque não há uma sensibilidade e porque as pessoas têm medo de responder certo ou errado, como as crianças. E depois, não é um evento, uma palestra, venha participar e dar a sua opinião, que as pessoas vão ser realistas e verdadeiras naquilo que vão dizer. Não é num evento único. É preciso haver investigação por trás, para as pessoas estarem à vontade. Da mesma forma que se faz com as crianças, não é uma opinião que uma pessoa diz para o ar numa assembleia que vai fazer a mudança. Tem que haver mesmo estudos, dados, números, fazer uma abordagem geral, fazer mesmo inquéritos, fazer sessões de focus group, uma série de coisas. Mas tu achas que a nível social tem havido esse investimento no cidadão para lhe fazer lembrar que ele realmente tem direito a que isso aconteça, ou é mais o inverso? É mais tipo, não se preocuparem tanto com a opinião de cada pessoa, de respeitar essa opinião. Às vezes aquilo que nós vemos é o poder local, entre aspas, por vezes, não é? Digamos assim. Não se preocupa tanto em ir ao encontro dessa opinião. Eu acho que é assim, em termos práticos, nota-se que já há alguma coisa, convidam pelo menos as pessoas a participarem em assembleias e tudo mais. Só que o que é que acontece? Depois não há uma parte técnica e profissional, não sabem trabalhar, se calhar, muito bem esses dados. Não é? Acaba por ficar ali opiniões como se que foram, não foram, se calhar não foram gravadas as conversas, transcritas, analisadas com uma perspectiva mais de investigar, mais a sério. E é isso que acho que falta. É isso. Ou seja, levar até mesmo em consideração a opinião dos adultos. Sim. Levarem em consideração a posição de cada cidadão relativamente a um tema. Sim. Porque estudar posteriormente isso sim, é que não se faz. Porque o que acontece... Estudar e agir. E agir de acordo, não é? Acho que se perde a informação. Vejo muitas vezes as pessoas serem convidadas a participarem em eventos públicos e tudo mais, até em qualquer conferência, até no final dão um microfone às pessoas, olha, pode fazer perguntas e isso tudo, mas fica se calhar não são levadas em conta?
no final das ficam coisas. registradas, portanto, são esquecidas. Podem ser levadas em conta mediante o orador. Só que lá está, fica ali uma opinião, não fica uma investigação, que é diferente de uma opinião, fica por ali. Uma investigação é algo muito mais complexo, muito mais sério. E lá está, e às vezes há situações que podiam ser prevenidas e há espaços que podiam ser muito mais bem reaproveitados se tivessem sido feitos de acordo com os utilizadores, a população local. Tivesse sido feita uma investigação. Então, acho que isso também mexe um bocadinho com a ideologia e a postura da própria as hierarquias locais das várias entidades em proporcionar com que sejam geridas as coisas no sentido de favorecer os cidadãos, as pessoas que moram naqueles bairros, de trabalhar em favor dessas pessoas e não só em favor de si próprio ou naquilo que acha que devia ser feito. Claro, porque, por exemplo, eu não frequento um espaço, por exemplo, eu posso chegar ali pontualmente ou ir de longe a longe ao espaço, mas no dia-a-dia não sei quais são as necessidades, as lacunas que as pessoas têm, por exemplo, se têm muito trânsito no dia-a-dia, se têm dificuldades naquele semáforo, naquela passadeira, não é? Porque lá está, por isso é que é importante que o projeto tenha em consideração aquilo que os utilizadores fazem, porque senão há o risco de criar um projeto que aparentemente é muito bonito, muito apelativo e tudo mais, mas em termos práticos não é tão funcional. É porque não vai resolver coisa, não vai resolver a vida das pessoas, não vai nos acrescentar nada. E não vai atrair também novas pessoas para o local, porque se for um projeto bem feito, não vai só melhorar a população que reside ali, mas se for uma coisa bem feita, vai atrair até mais pessoas para frequentarem. Então, eu acho isso super positivo, porque no fundo vai tornar realmente inclusivo. Vai recordar as autarquias e os poderes locais a serem eles próprios mais inclusivos no que diz respeito à cidadania. A saber ouvir e saber interpretar as opiniões das pessoas e saber implementar e gerir as coisas de acordo com a criar realmente a cidade, preparar a cidade para as pessoas. E é preciso ter em conta que esses projetos sejam feitos por profissionais já com alguma experiência e sensibilidade na área. Vou dar um exemplo prático, que acontece no dia-a-dia, também já aconteceu comigo, por exemplo. Eu pergunto-me, então, o que é que mais gostaram do meu projeto? E vocês dizem, por exemplo, gostei da formação para os pais. A minha tendência, enquanto adulto e tudo, é tentar manipular a vossa informação. E não gostaram também mais do projeto, assim, e vocês... também, afinal... É um projeto que se não for feito com uma sensibilidade de ouvir e com alguém que já tem alguma noção em participação, pode ser desastroso mesmo. Não é só chamar as pessoas a participar, é saber pôr as pessoas a participar, que é diferente. É a abordagem, a forma como falamos com as pessoas, podemos manipular toda a informação. Mas inconscientemente mesmo. Então, o que é que mais gostaram? Eu gostei disto e daquilo. Mas o nosso inconsciente... porque nós estamos a pensar, eu estou a fazer isto, mas se calhar a parte mais... Não, porque nós, inconscientemente, nós seres humanos, tendemos... eu gostei mais. Sim, eu gostei mais deste projeto, então vou tentar influenciar as pessoas também para aderir a ele. Por exemplo, aqui há pouco tempo participei de uma atividade na área participativa, mas foi uma quinta pedagógica, acompanhar, monitorizar um grupo de crianças, uma quinta com animais e assim. No final, as educadoras e tudo mais perguntaram às crianças o que é que mais tinham gostado. E elas disseram, gostei mais, por exemplo, as crianças dizendo que gostaram das galinhas. Foi muito engraçado. E para as educadoras e as pessoas que geriam o espaço até foi assim... acharam aquilo estranho, então, com tantos animais mais interessantes, e gostaram das galinhas. Sim, não gostaram também disto. E as crianças lá começaram, afinal também gostámos, assim, disto. Pronto, está bem.
tudo explicado, mas isto então. é o normal. Que se um projeto destes for feito por uma pessoa que não tenha a mínima formação na área e sensibilidade, ou seja, também, é preciso pode ser desastroso. Pois, pode-se intervir, mas também tem que se intervir de uma forma consciente, não é? Com conhecimentos de investigação. Muito bem. E de comunicação também. Com as ferramentas certas, da forma certa. Há bocado estava-me a lembrar num caso de uma cidade aqui nos arredores de Lisboa, em que havia lá uma rua por onde eu passava sempre, há anos e anos esburacada, quase não se conseguia andar de carro. Até que foi um autarca a morar para lá. Em menos de um mês ficou tudo resolvido. E depois começaram a ir outras pessoas a morar para lá também. Estás a ver? Já estava pronto para receber pessoas. Pronto, finalmente. Ponto final. Olha, por falar em ponto final, temos que terminar a nossa conversa. Margareta, tenho visto que está a passar em rodapé o IBAN. Não é? Ok. Qual é o objetivo? É assim, eu como estou a começar o projeto sozinha, pediram se eu pudesse solicitar. Eu estou sozinha, estou desempregada, não é? E comecei a dedicar-me ao projeto. Só que às vezes é difícil de suportar os custos de deslocações aqui e ali. Se alguém puder contribuir com alguma coisa simples para me ajudar a poder reunir em mais locais, em mais autarquias, por exemplo, há quem queira reunir comigo em Leiria e tudo mais. Só que como ainda não começou o projeto, é claro, um bocado. Estou a suportar tudo sozinha, todos os investimentos, todas as deslocações, tudo. E é mais por aí. E também para poder investir no projeto, porque eu inicialmente vai ser formações mais presenciais e tudo mais, mas eu quero estender a formação online e criar uma plataforma também para abranger o máximo de pessoas possível o projeto. Então, e para criar essa plataforma, custa cerca à volta de 1.000 euros, por exemplo, para criar uma plataforma de e-learning. E é difícil de suportar sozinha quando se está a começar um projeto. Certo. Mas a ideia, eu vou começar com formações presenciais, mas como eu estou positiva e acredito que o projeto vai crescer, eu vou ter que também gravar formações, investir em alguma coisa, em equipamento, na plataforma e tudo mais. Então, se a melhor forma de contribuir para o projeto é mesmo indicarem-me autarquias, escolas que queiram receber e colocar em prática o projeto. E também, se puderem contribuir com alguma forma para eu poder apostar, criar a plataforma e tudo mais. Se houver alguma empresa ou alguma associação que queira apadrinhar o projeto? Sim, ou se tiver alguma empresa que me queira apadrinhar para eu poder criar uma plataforma de e-learning ou alguma também rádio local para eu possa ter equipamento para gravar, formações e tudo mais, também preciso. Ou parcerias, não é? Agradeço, sim, parcerias, porque é um projeto que acho que pode ser pioneiro em Portugal. Sem dúvida. É um projeto que eu acho que no sentido de realmente despertar as pessoas para serem mais participativas. E eu acho que é extremamente interessante para as autarquias e para os poderes locais, porque vai realmente criar cidades convidativas, não só às pessoas que já lá existem, que lá moram, mas também outras pessoas a comprar casa e adquirir casa naqueles locais, porque são pensadas a pensar nas pessoas. E criar essa dinâmica das pessoas poderem voltar à rua, serem mais sociais, enfim, eu acho que é ótimo, é maravilhoso. Realmente, muitos parabéns, Margarete, por essa ideia genial. Eu acho que é fantástica. E se tiverem algum contacto, apelo, porque quando temos algum contacto mais direto, é mais fácil de chegar a uma pessoa, um objetivo, de apresentar o projeto, porque não basta só enviar um e-mail ou assim, às vezes a informação perde-se pelo caminho. E se tiverem contactos que me possam referenciar, indicar, olha, conheço esta autarca que tem interesse, uma pessoa assim com abertura, devias
Agradeço. E-mail margaretfelipe@live.com.pt. Sim, é o meu e-mail pessoal, porque ainda não tenho, só em outubro vou ter o profissional, mas não vou desativar este e-mail. Tá bem. Podem enviar o meu número de telemóvel, se alguém quiser ligar, acho que não é o 9... Também passou em rodapé, Passou? sim. Ok. Mas podes dizer mesmo. É o 919-615-991 e a sede do projeto será o Art 7, que será perto da Boa Vista, no Porto. É um espaço de cultura e arte que vai abrir em 15 de agosto. 15 de setembro. Também podem contactar o Instituto A Criança na Cidade, porque é o meu principal parceiro, eu sou investigadora também com esse instituto, para me encontrar. Entrar em contato contigo. Tá Muito bem. obrigado, então, Margarete, Obrigado. muito sucesso para o teu projeto e força, agora é só abrir asas e voar. Ok? Sim. Muitos parabéns. Obrigada, então. Gostamos imenso. Sim. Um grande bem-aja, obrigada. Obrigada. Pronto, então fica aqui todos estes apelos, um projeto realmente inovador, muito Exato. interessante para Muito, qualquer muito cidade. Com certeza que sim. Pronto, e agora de seguida vamos então à nossa rúbrica de saúde e bem-estar.